No tópico de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos dos mercados. Especificamente, hoje, nós vamos estudar desvios de eficiência ou as falhas de mercado. Essas falhas de mercado, elas nos permitem compreender por que os mercados eles não conseguem gerar uma produção no sentido de eficiência. Então, quando nós estudamos o mundo da concorrência perfeita, em que lá existia um número muito grande de vendedores e número grande de consumidores, haviam pressupostos que sustentavam a produção natural e eficiente naquela estrutura de mercado. Como a informação era uma informação completa, não existia poder de mercado, não existia externalidades e não existia a produção de bens públicos. Então, o mundo da concorrência perfeita, ele vai retratar uma iniciativa privada pura, né? Ou seja, a iniciativa privada ofertando bens e serviços para o mercado. Então, na aula de hoje, o nosso tópico é falar sobre as falhas de mercado, né? Então, o que são essas falhas de mercado? Nós vamos definir da seguinte forma, que é uma situação econômica onde o mercado ele não consegue produzir uma alocação natural que seja eficiente. Então, essas falhas, tá, impedem, então, uma alocação natural no sentido da utilização da produção dos recursos de forma eficiente. Então, basicamente, nós vamos estudar 4 falhas. A primeira é o poder de mercado, a segunda são as externalidades, e essas externalidades elas são divididas em externalidades positivas e negativas, a informação incompleta e bens públicos. Então, agora nós vamos começar a falar sobre poder de mercado. Essa expressão poder de mercado, no decorrer da literatura, nós podemos encontrar, além de poder de mercado, pode ser poder de monopólio, posição dominante, poder de mercado. Então, por isso que no decorrer da nossa explanação, nós iremos então tentar variar essa expressão, mas estaremos falando da mesma situação. Nós vamos utilizar, para conceituar o que seria esse poder de mercado, a fala do professor Sayegh. Então, o professor Sayegh, ele conceitua posição dominante como a situação empresarial na qual o comerciante ou grupo de comerciantes detém a exclusividade na oferta e na demanda de determinado produto ou serviço. É interessante a fala aqui do professor Sayegh, porque quando ele está falando em oferta e demanda, nós temos que lembrar que a posição dominante ela pode ocorrer tanto pelo lado de quem vende como pelo lado de quem compra. Então, pelo lado de quem vende, nós podemos encontrar aquelas estruturas de mercados que nós vimos nas aulas anteriores, como os oligopólios, dentro do oligopólio a formação do cartel, o monopólio, também na concorrência monopolística. E pelo lado da demanda, nós podemos encontrar essa posição dominante, esse poder de mercado dentro de estruturas, por exemplo, denominadas monopsônicas, oligopsônicas. Então, só ressaltando que esse abuso do poder econômico, ele pode vir tanto pelo lado da oferta como pelo lado da demanda, depende do arranjo do mercado. Vamos utilizar também a observação da professora Forgione. A professora Forgione, pela perspectiva jurídica, ela fala aqui o seguinte, ela faz a seguinte observação, que quando se faz referência à posição monopolista, pode-se pensar em termos de a existência de apenas um agente econômico. E aí que ela vem, então, com a observação. É bastante comum, tanto na doutrina jurídica quanto na econômica, que a expressão posição monopolista venha utilizada para refletir aquela que o agente econômico não é o único a atuar
no mercado. Então, nós podemos lembrar daquelas estruturas de mercado, como o oligopólio, que são poucos, ou oligopsônio, poucos compradores. E ainda, então, pela ótica jurídica, ela vai falar que essa posição dominante deve ser entendida no sentido de independência e indiferença do agente econômico em colocar o preço acima daqueles derivados, então, da competição. Bom, pela ótica econômica, nós vamos fazer agora uma pequena digressão, sem entrar em detalhes nos aspectos da matemática, das equações, mas pela ótica econômica, a posição dominante é quando o agente detém a capacidade de impor preços muito acima do custo marginal. Então, o que seria esse custo marginal? Não confunda com custo médio, custo unitário. Custo marginal é o custo de se produzir unidades adicionais de um produto ou um serviço. Ou eu também posso falar que o custo marginal é a última unidade produzida. De posse, então, desse conceito de custo marginal, vamos então pensar o seguinte: lá no mundo da concorrência perfeita, no longo prazo, a empresa ela escolhe produzir a quantidade em que o preço é igual ao custo marginal. E aí essa empresa ela estará maximizando então o lucro. Ao contrário, tá? Quando a empresa detém poder de monopólio, a literatura econômica chama atenção que o preço ele deixa de ser igual ao custo marginal. O preço ele é superior ao custo marginal. Então, como é que nós podemos, então, pela ótica econômica, medir o poder de monopólio? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai examinar a medida pela qual o preço maximiza o lucro, excede esse custo marginal. Então, em que medida, quanto, né, esse preço excede o custo marginal? Por isso, então, a gente aproveita e faz, então, um questionamento. Por que algumas empresas possuem um considerável poder de monopólio, enquanto outras têm pouco ou nenhum? A resposta, tá? A primeira colocação é que o poder de monopólio está baseado exatamente nessa capacidade do empresário, da empresa, definir o preço acima do custo marginal de produção. E a quantidade pela qual o preço ultrapassa o custo marginal, ela vai depender do inverso da elasticidade da demanda. Nesse ponto aqui, nós vamos relembrar, então, a questão da elasticidade da demanda, especificamente a elasticidade preço da demanda. A elasticidade é uma medida de reação do consumidor diante das alterações de preço. Então, como que esse consumidor vai reagir? Se ele vai reagir pouco ou muito quando há alteração no preço? Como que vai ser o impacto lá no consumo? Então, diante de demandas elásticas, quando o preço aumenta, a quantidade demandada cai de forma significativa. Quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta de forma significativa. E há uns fatores que vão influenciar, então, essa reação do consumidor. A concorrência, o grau de substituição, a questão da essencialidade do bem. Por outro lado, quando a gente analisa as demandas inelásticas, né, a reação ela é muito baixa. Em que sentido? Quando o preço de determinado bem ou serviço do consumidor aumenta, sua quantidade demandada cai pouco. E o contrário é verdadeiro. Quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta pouco. Então, as demandas inelásticas, elas estão inseridas geralmente em mercados em que há baixa concorrência. A substituição é zero ou muito pouca e geralmente são bens essenciais. Então, as demandas inelásticas, tá? O consumidor ele tem pouca ou nenhuma liberdade em decorrência, então, desses fatores de essencialidade, de baixa substituição. Então, por isso que nós dizemos
que com demandas inelásticas, o consumidor, ele é insensível. Não insensível porque ele quer, quando o preço aumenta ou o preço diminui. É porque as condições daquele mercado não é favorável para que ele diminua ou pare de consumir. Então, quando a gente pergunta por que algumas empresas possuem considerável poder de monopólio, a gente responde que, primeiro, vai depender da capacidade dessas empresas colocar o preço acima do custo marginal e a quantidade pelo qual o preço ultrapassa o custo marginal vai depender então do inverso da elasticidade preço da demanda. Dito isso, nós podemos concluir então que quanto menos elástica for a curva de demanda da empresa, maior poderá, maior é o poder de monopólio. E quanto mais elástica, menor o poder de monopólio. Então, vamos reforçar. Quanto menos elástica for a curva da procura da empresa, maior o preço do monopolista excederá o custo marginal. O que nós temos então? Que nessas estruturas de mercado, os preços estarão acima e as quantidades produzidas abaixo daqueles associados ao nível de eficiência. Quero chamar a atenção para o parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 12.529. E esse parágrafo, ele vai falar que no Brasil a posição dominante, ela é presumida. Então, eu vou ler aqui o parágrafo 1º, que fala assim: presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado, ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica para setores específicos da economia brasileira. Então, o que nós temos? Nós temos que, no Brasil, essa posição dominante, ela é presumida. E aí, quando a gente vai lá no artigo 36, nós encontramos uma lista de infrações, de condutas que podem representar a manifestação desse abuso do poder econômico. Que a lei está querendo chamar, atenção, é que o abuso, que o poder econômico em si, ele não é ilícito. Eu posso ser monopolista, eu posso ser oligopolista, eu posso ter poder. Esse poder não é ilícito. Ilícito são as condutas que podem advir deste poder. E aí caracteriza, então, na lei de abuso do poder econômico. E aí, quando a gente vai lá no artigo 36 da 12.529, nós encontramos lá vendas casadas, preços predatórios, o cartel, que são manifestações do poder econômico. E aí são caracterizados como abuso do poder econômico. Por que é importante fazer essa distinção do poder econômico para abuso do poder econômico? Porque em aulas anteriores já falei para vocês que monopólio e oligopólio não são proibidos na lei brasileira. Apesar que há uma exceção, e essa exceção ela se encontra lá no artigo 220, parágrafo 5º da Constituição, em que vai falar que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Mas essa é uma exceção. Monopólios e oligopólios não são proibidos. O que pode acontecer é que essas estruturas de mercado representam ambientes favoráveis. Favoráveis no sentido que, se a concorrência é nenhuma ou pouca concorrência, esses agentes econômicos, eles podem se sentir motivados a abusar. Então, o que nós temos? Que o abuso não é o ato em si, mas o poder que o pratica de modo desviante.
Nessa forma, o ato configurará infração contra a ordem econômica se configurar ou puder provocar um poder abusivo que elimina a concorrência. Nós temos que ficar atentos que, mais uma vez, o Constituinte ele vai falar que a livre concorrência é um ambiente propício para as relações econômicas e qualquer situação, então, que provoque um excessivo poder de mercado, ele vai ocasionar, sim, problemas de equidade e imparcialidade nas relações econômicas no mercado.